Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E hoje eu gostaria de estar falando com vocês neste último dia da semana sobre esperança. E quero pegar como referência aqui Jó capítulo 14, versículos 7 até o 9, que diz assim: Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Interessante que Jó aqui, ele perde família, ele perde finanças, ele perde família. Supostamente, é uma questão teológica também, supostamente perde a própria mulher, amaldiçoa o teu Deus e morre. E a única certeza que Jó tem, ela está pautada no conceito da esperança, e a esperança aqui ele traz em duas abordagens bem distintas. Primeiro, é na convicção de que eu sei que meu Senhor vive, não é? Que por fim se levantará da terra, mais ou menos trazendo esse conceito de que esse sofrimento também ele seria um sofrimento que teria fim. E a outra esperança que Jó traz é esta esperança, porque a esperança na árvore que, se for cortada, ainda se renovará. A analogia que ele faz, a comparação, a metáfora, ele pega a si mesmo e põe como comparação de uma árvore que caiu, de uma árvore que foi cortada, mas também ele pega de uma árvore cuja raiz ela já morreu e o tronco já está no pó, não é? Então ele se considera esta árvore cortada e esta raiz que já está seca, mas ainda assim se sentindo na condição de morte, na condição de penúria total, na condição de devastação mesmo. Ele traz consigo uma consciência, uma certeza, não é? Que é a esperança que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. E quando a gente para mesmo nesse contexto de Jó aqui com a esperança e olhamos para nós que somos do Brasil Central, então a gente vai pegar aqui Brasil Central, a gente pega assim a região que nós estamos vivendo aqui em Goiânia, planície, posteriormente a gente sobe mais um pouquinho a Planalto Central, é Brasília, um pouquinho mais à frente. Então é o ponto mais alto do Brasil é Brasília, e depois vem aqui a planície mesmo. Todos nós sabemos muito bem este conceito de árvore que supostamente está morta e que tem as suas raízes secas, porque nesta época do ano agora a gente vê as gramas mesmos que eram verdes tornarem totalmente secas a ponto de olhar e falar, não, essa grama aí já não tem mais possibilidade de viver. Mesmo que chova, ela não vai outra vez voltar a viver, a ficar verde. Também olhamos para as nossas matas aqui mesmo do centro-oeste, é um tipo de vegetação típica de cerrado. Toda árvore ela é retorcida e ela não é tão grande, mas o interessante é que a gente olha para esta árvore de cerrado e fala é uma árvore frágil. Não, na realidade ela é uma árvore forte, porque qualquer outra árvore com a umidade baixa, assim como acontece nesse período do ano que estamos vivendo, que cai para 12%, no mesmo nível da umidade do deserto do Saara, ainda assim a gente vai perceber que esta árvore do cerrado goiano mesmo, ela vai buscar aquela gotícula de água lá no fundo, lá onde não tem nada, e ela vai tentar alimentar-se com o mínimo possível de umidade, até chegar a possibilidade da primeira chuva. E quando chega a possibilidade da primeira chuva, então ela se torna aí uma árvore bonita, uma árvore totalmente verde de novo. A grama que está seca, ela se torna uma grama verde outra vez. E assim, eu tenho um pedaço aqui em casa que tem grama, e eu venho lutando para tentar manter esta grama verde. E eu sei que meu objetivo é mas a proposta vai ser outra, porque por enquanto estou conseguindo jogar água na grama, reaproveitar água e assim por diante, mas vai chegar um dado momento aqui, mesmo no nosso Brasil Central,
que já não haverá mais esta possibilidade, e bem provável essa grama ela vai ficar seca do ponto de vista de quem olha totalmente morta, sem possibilidade nenhuma, mas que ao cheiro das águas, se cair aí uma gotícula de água, se o céu fechar, simples fato do céu fechar e cair aquelas primeiras gotas de água mesmo, a grama já fica verde, o cerrado já enverdece também. E a gente olhando para o nosso conceito mesmo geográfico de cerrado, a gente vai perceber o que Jó está falando, porque todos nós passamos isto ano a ano, e todos os anos a gente olha mesmo para a vegetação. É comum pegar fogo neste tempo aqui, partes são criminosos, outros são de causas naturais mesmo, e a gente vê e fala, acabou agora esta reserva, acabou tudo isso, e de repente quando chove brota tudo. No outro ano está tudo verde de novo, já tem árvore nova, a fauna e a flora se recompôs. E o que Jó está falando aqui é justamente isto, da esperança. Porque ainda que supostamente ele seja uma árvore cortada, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos, não é? Então a árvore está cortada, mas ela caiu, está seca, supostamente seca, né? Olhando e se envelhecer a terra, a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então Jó ele está se sentindo como uma árvore seca, de raiz seca e cortada até, mas sabendo que quando começa a possibilidade da chuva mesmo, do mínimo gotejar de água dos céus, é o suficiente para perceber que ao cheiro das águas, então o simples fato do terreno ficar úmido, não é? Pela umidade já acontecendo, brotará outra vez. Então a esperança do cristão é esta que brota a cada tempo que ele passa por uma sequidão de estio. Jó passou por uma sequidão de estio, ele perde tudo, a única coisa que resta é a esperança, mas ele está convicto, não é? Está aqui numa sequidão total, estio total, não chove, mas eu sei que vai chover, eu tenho esperança. E aí a Bíblia está falando destes que creram contra a esperança, né? Abraão, ele creu contra a esperança, o correto é que ele esperou contra a esperança. Ele pega a promessa de Deus e guarda como sendo uma esperança, e ele pega as causas naturais e as pessoas que estavam de fora olhando para ele, sabendo que ele não tinha esperança nenhuma, mas a esperança que estava no seu coração pela promessa de Deus era maior do que tudo aquilo que as pessoas pudessem tentar jogar como sendo uma esperança sem expectativa. E aí ele crê contra a esperança mesmo. É um homem com quase 100 anos, é uma mulher noventona mesmo, e de repente, dentro do momento certo, do tempo certo, no Kairos mesmo, no Zemã, no tempo de Deus, a Sara deu à luz, aquilo que era esperança tornou-se realidade. O crente que vive aqui pautado na esperança, ele sempre está convicto de que o Senhor há de fazer, o Senhor vai fazer. Quem mora no Centro-Oeste está sempre na esperança, neste tempo agora, de começar uma chuva primeira para quebrar esta baixa umidade, aumentar a umidade, e depois olha de novo para o campo todo verde, e o Senhor é aquele que, de fato, ele irriga as nossas almas, e a promessa bíblica é tanto da chuva temporã quanto a chuva seródia, aquela que é fora de tempo, e aquela que é do tempo, ou aquela que é quando você espera ela acontecer para jogar a semente na terra, e aquela que você espera acontecer para colher os frutos, não é? Crente que vive em esperança, o servo que vive em esperança, ele é um servo abençoado, porque a sua mente, o seu coração, ele nunca vai estar aqui, mas vai estar na esperança, e a esperança sempre vem pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus. Então os nossos corações estarão fixos na esperança daquilo que Deus propôs, daquilo que Deus há de fazer. E se vivermos em esperança, irmãos, a Bíblia está falando também desta esperança que é posta nos nossos corações pelo Espírito Santo e que não confunde. Assim, vivemos crendo e esperando que as promessas de Deus se cumpram cabalmente, fielmente
não porque Deus seja fiel ao homem, mas porque Deus é fiel à sua palavra, que se cumpra fielmente segundo tudo aquilo que ele propôs, segundo tudo aquilo que ele de fato prometeu fazer acontecer nas nossas vidas. E a vida cristã é justamente esta. Eu não estou aqui tão somente com meu coração arraigado, sem expectativa e sem possibilidades, mas eu estou aqui com meu coração esperançoso de que no tempo certo Deus vai fazer acontecer na minha vida. Aqui nesse contexto do Jó mesmo, é ser restaurado, e a gente sabe o desfecho deste livro mesmo, não é? Deus restaura a vida deste homem e lhe dá riquezas dobradas, maiores, com amplitude mais dimensional ainda do que eles tinham, né? Do que ele tinha anteriormente, filhos mais bonitos ainda, filhas mais bonitas. E para o cristão também não é diferente, porque estamos aguardando o Senhor fazer aquilo que ele prometeu. E este aguardar aqui, ou esta esperança, ela não é fadigante, porque o Espírito Santo vem nos consolando todos os dias, e aí é quando o salmista está propondo: esperei com paciência no Senhor, não é? E ele inclinou o seu ouvido para mim e ouviu o meu clamor, né? E o cristão é este que vive mesmo pela fé e pela esperança. E eu quero findar este final de semana deixando esta palavrinha para você, palavra de esperança, tá? Feche a sua semana, e é bem cultural hoje, né? Sexta-feira, então sextou. Então, que você possa sextar com esperança, ter um final de semana abençoadíssimo e ter um novo início de semana aí, próspero, na esperança de que dias melhores hão de vir, porque o Senhor sempre tem trazido dias melhores, e no porvir a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe mais uma vez. Beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz.